Secretário, as denúncias recentes envolvendo possibilidade de corrupção de policiais civis ou conduta ilegal de alguns policiais militares trouxeram bastante pressão sobre a pasta da segurança pública. Em algum momento isso fez com que o senhor pensasse que o senhor deveria ou precisaria pedir para sair? Não, jamais. Eu não digo pressão, não. Nós estamos acostumados, ainda mais porque eu venho de uma carreira da polícia. Exato. A dar o exemplo e cortar na própria carne. Então, desvios de conduta, numa instituição como a Polícia Militar, por exemplo, que já chegou a ter 100 mil homens na ativa, hoje tem cerca de 83 mil homens, eles, infelizmente, vão acontecer. Agora, o grande diferencial é qual atitude nós iremos tomar a partir do momento que se tem a certeza de que há policiais envolvidos com caso de corrupção, ou pior ainda, que foi esse caso, envolvido com crime organizado. E nós não vamos tolerar nenhum desvio de conduta, do menor que seja, e principalmente nesses casos aí na Polícia Militar e Polícia Civil, com suspeitas de envolvimento com o crime organizado. Então, na nossa gestão, a gente vai fazer o que tem que ser feito e a gente tem a segurança e a certeza de que esses péssimos exemplos são minoria dentro de uma instituição tão grande como as Forças Policiais de São Paulo. O senhor avalia que a sua resposta a esses casos foi rápida o suficiente? Rápida na medida que a própria legislação me permite, porque existe a questão do direito penal militar, existe a esfera administrativa. Então, a gente não pode achar que um policial que cometeu um desvio de conduta na semana que vem vai ser expulso. Não, porque a legislação dá o direito de quem comete um erro, a ampla defesa, contraditória. Agora, conhecendo a instituição que eu pertenço, no caso a Polícia Militar, eu garanto para vocês todos que esses policiais, comprovando a participação deles com o crime organizado, principalmente no caso do vice-prefeito SPAC, serão todos eles demitidos. A mesma, digamos assim, a mesma questão se aplica também a policiais militares denunciados por algum tipo de conduta ilegal. Naquele caso envolvendo, por exemplo, o jovem na Vila Mariana ou em casos de operações policiais em que há algum tipo de investigação. Olha, assim, existe um princípio constitucional do direito que é da individualização da conduta. Então, é difícil eu generalizar. Cada caso vai ser apurado de maneira específica. Falando aqui do caso de policiais envolvidos com o delator do PCC, que de maneira errônea, no meu ponto de vista, chamaram a imprensa, setores da imprensa chamaram ele de empresário. Ele era um criminoso que lavava dinheiro por crime organizado. Então, policiais que estavam envolvidos com ele, sendo ou da escolta ou em qualquer outro tipo de envolvimento, vão responder por isso e certamente, provada a participação desses policiais e com o consentimento, pior ainda, se eles sabiam que ele era pertencente ao crime organizado, eles serão expulsos. Agora, cada caso é um caso, será analisado dentro de uma lisura, transparência que é peculiar da Corregedoria da Polícia Militar. Vamos lá, Bia. Secretário, obrigada, boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Ainda então falando sobre isso, recentemente o governador Tarcísio de Freitas criou um grupo para analisar uma série de questões acerca da violência policial que veio à tona, casos de corrupção. Então, aquele grupo que tem Polícia Civil, tem o senhor, tem Ministério Público, tem Polícia Militar. Muita gente viu isso como uma tentativa de enfraquecer o senhor, especularam que o senhor deixaria a pasta. O senhor vê isso também ou o senhor vê esse grupo de forma positiva? Não, positiva, tanto é que o governador ele me consultou antes de criar o grupo, né? É um comitê para discutir políticas públicas voltadas para a segurança pública. Se você for analisar, a área da segurança pública é que mais necessita de uma rede colaborativa para entregar respostas e soluções. Por quê? Porque a segurança pública não depende só de colocar policiamento na rua, você sempre vai depender de uma outra ação. Vou dar alguns exemplos aqui, das pessoas que compõem aquele comitê. E uma outra questão é que a gente está efetivando algo que já acontece na prática. Por exemplo, o Ministério Público, como convidado, gerou até uma polêmica, que a maneira como foi redigido lá esse decreto do governador gerou uma certa insatisfação por membros do Ministério Público, mas a nossa parceria com o Ministério Público ela é histórica. Hoje não se fala em combate ao crime organizado sem ter essa rede colaborativa do GAECO junto com os sistemas de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil. A Defensoria Pública, que muitas vezes as pessoas acham, não, a Defensoria Pública, ela não é parceira da segurança. Muito pelo contrário, os policiais que agem em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, eles são defendidos por defensores públicos. Então, eles já fazem parte indiretamente ali da nossa gestão. Então, a iniciativa do governador, claro, teve o nosso apoio, ele me consultou. Agora, como eu sou político, assim como o governador, então, às vezes, o pessoal tenta jogar e pender sempre para essa área política, tentando criar uma narrativa onde não existe.